Olá pessoal, estamos ao vivo. Eu já vou pedir para você deixar o joinha no vídeo, pessoal. Deixe o seu like, compartilhe esta live, porque o YouTube precisa espalhar para todo mundo. Pessoal, tivemos movimentação na revisão da vida toda, no julgamento das ADIs 2110, 2111. Nunes Marques está trabalhando e está movimentando o processo. Vocês estão vendo, deixa eu até ampliar aqui, pessoal, para que vocês possam ver melhor. Olha só, 27 de agosto, hoje, Nunes Marques deu duas decisões, certo? Uma delas muito boa para os aposentados, para a revisão da vida toda. A gente vai abrir aqui as duas decisões, vamos analisar juntos, certo? E ainda vou destacar mais uma coisa. Teve ministro votando, pessoal, depois do pedido de destaque de Xandão, de Alexandre de Moraes. Vamos também aqui analisar o voto desse ministro e quais as consequências, porque eu tenho aqui muitos detalhes bacanas para conversar com vocês. E, doutor Carlos, pode o ministro votar depois de um pedido de destaque? Não zera o julgamento, não vai para o plenário físico? Pode, pessoal, pode sim. O sistema virtual de julgamento no STF, ele passou por diversas alterações, mais especificamente em 2022, e foi permitida a juntada do voto de algum ministro, mesmo depois de um pedido de vistas ou de destaque. Então, o ministro pode, viu? Então aí, se você estiver estranhando, por que teve juntada de voto depois do pedido de destaque? Vai mudar alguma coisa? E eu já adianto para vocês que não vai mudar absolutamente nada. Pessoal, quem tiver entrado aí na live, já me comunica aí se o som tá saindo tudo certinho, porque aqui nós vamos analisar as duas decisões que vocês já estão vendo aí na tela, Uma deferida, outra indeferida. O que significa isso? Vamos começar a partir daí. Deferido, pessoal, significa concedido, certo? Indeferido significa negado. Então, o Nunes Marques, ele deu uma decisão em que ele concedeu um pedido e outra decisão em que ele negou um pedido. E também nós vamos ver o voto. Quem você acha aí que votou? Muitos aposentados já sabem. Mas quem você acha que juntou um voto depois de Xandão ter pedido destaque? E o porquê que você acha que esse ministro fez isso? A gente vai conversar sobre isso aqui na live de hoje. Pronto, olha só. Dona Maria Leonor, está muito bom o áudio. Muito obrigado, seu Júlio aqui também. Pessoal, boa tarde a todo mundo. Sejam bem-vindos. Hoje aqui a gente vai analisar as duas decisões que o Nunes Marques deu, Vamos aqui logo compartilhar a primeira, pessoal. Deixa eu botar aqui na tela para nós analisarmos. Certo? Pronto. Olha só. Primeira decisão aqui do Nunes Marques. Vamos ampliar. Vocês lembram, que eu falei para vocês que a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos fez um pedido de destaque, certo? E que o Nunes Marques ele seria obrigado a analisar este pedido. E simplesmente o tempo passou e nenhuma decisão aparecia ali na tela do STF. E hoje, pessoal, eu recebi uma mensagem de um aposentado desesperado. Doutor, o pedido de destaque foi indeferido. Aí eu cheguei, como assim? Não tem essa de um ministro pedir destaque e o relator negar. Pediu destaque e já era. Só que, de fato, pessoal, nós tivemos um indeferimento, uma negativa em relação a um pedido de destaque. E é justamente a primeira decisão aqui do Nunes Marques. Ele negou o pedido de destaque do CNTM. Eu falei para vocês que ele não poderia passar reto. Ele não poderia não analisar. Só que, tardiamente, o Nunes Marques juntou a decisão dele no sistema. Pessoal, isso nada tem a ver com o pedido de destaque feito por Alexandre de Moraes. Não confunda alho com bugalhos. A decisão aqui que a gente vai ver diz respeito ao pedido feito pelo CNTM. Olha só, ele começa, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos opôs embargos de declaração e ele vai explicar, certo? Vamos para a parte que interessa. Em 14 de agosto de 2024, determinei a inclusão dos declaratórios formalizados em ambas as ações diretas na pauta de julgamentos da sessão do plenário virtual de 23 a 30 de agosto.
A embargante pleiteia o destaque, né, a CNTM, objetivando a apreciação em ambiente presencial. Frisa a repercussão do tema no âmbito de interesse dos trabalhadores aposentados. Salienta a necessidade de debate mais aprofundado. Sustenta que a apreciação em ambiente presencial assegura tratamento justo e adequado que a matéria merece. É o relatório decido. Olha só a primeira decisão. Essa daqui, pessoal, não é a decisão favorável, né? A gente ainda vai analisar, que foi a primeira em que ele negou, né, o pedido. Olha o fundamento dele. Em que pese a relevância da controvérsia, o fato de a apreciação ocorrer em ambiente virtual não a restringe nem desqualifica. Alterações foram promovidas no regimento interno com o propósito de aproximar, tanto quanto possível, essa modalidade de julgamento da presencial. Dessa forma, nos termos do artigo 5º-A da Resolução número 642 de 2019, desta Corte, é facultado aos habilitados no processo encaminhar por meio eletrônico memoriais e sustentação oral, inclusive para esclarecimento de matéria de fato. Ademais, os ministros do Supremo têm amplo acesso às peças processuais e sustentações orais, e os votos são disponibilizados à medida que proferidos no portal eletrônico do Tribunal. Sendo assim, ausente excepcionalidade a justificar o acolhimento da pretensão, mostra-se oportuno o julgamento definitivo. Indefiro o pedido de destaque. Ou seja, ele negou o pedido de destaque feito pela CNTM. E vejam, pessoal, que ele datou aqui, ó, 19 de agosto de 2024. O que isso significa? Que a CNTM já sabia. Eles não publicaram, eles não atualizaram no site do Supremo, só que eles dão um jeito de fazer a comunicação. Então a CNTM já sabia que o pedido de destaque tinha sido indeferido. Isso daqui, pessoal, mais uma vez, não tem relação com um pedido de destaque que Xandão fez. Relator não nega pedido de destaque feito por ministro. Então, tá destacado, vai zerar sim, certo? Então, essa atualização que surgiu no site do STF diz respeito a uma negativa que o Nunes Marques fez, só que ele não publicou no dia 19 de agosto, né? Ele veio publicar agora, certo? Muda alguma coisa? Não muda absolutamente nada. Agora vamos para a decisão que nos interessa, certo? Vamos aqui colocar na tela para analisarmos a decisão que o Nunes Marques concedeu, né? O pedido que foi feito e ele concedeu. Olha só, pessoal. Sai daqui, vem para cá. Pronto! Deixa eu mostrar aqui na tela para vocês. Que a gente vai ter que analisar, certo? Olha só. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem prestigiado o relevante papel dos chamados amigos da Corte, no âmbito das ações de controle concentrado de constitucionalidade, com vistas à concretização das garantias fundamentais alusivas à cidadania, ao pluralismo político e ao acesso à justiça. A figura do amicus curiae, né, o amigo da corte, constitui instrumento fundamental voltado à ampliação da participação da sociedade civil no processo de tomada de decisão que envolva o texto constitucional. Assim, entes e entidades dotadas de significativa representatividade e notório conhecimento do assunto oferecem valiosas contribuições para a elucidação de questões e a qualificação da cognição dos processos ou objetivos, vocacionados à defesa da ordem jurídica e, por consequência, da jurisdição constitucional. Preste atenção. Nesses casos, ante a complexidade da controvérsia constitucional e o relevante impacto na sociedade, os debates devem ser amplos, em escala proporcional aos direitos em tela. Nada obstante a jurisprudência tenha sido firmada no sentido de não caber o ingresso de amigo da corte após a liberação do feito para julgamento, é possível a participação em momento posterior em hipóteses excepcionais, consideradas a manifesta relevância do tema e a especial capacidade do postulante de contribuir para o debate. Assim, a flexibilização do entendimento do tribunal há de ser levada a cabo sempre que comprovadas circunstâncias a indicarem o atingimento do propósito do Instituto. Na espécie, a Defensoria Pública da União comprovou não só a envergadura da questão constitucional sob invectiva, sob análise aqui, pessoal. O Nunes Marques, ele usa palavras aqui, né, que ninguém entende, né? A gente tem que ficar traduzindo. Mas vamos lá.
mas também a estrita afinidade com a discussão e o conhecimento necessário à contribuição para a resolução da controvérsia, tendo em vista o impacto da decisão nos interesses de grupos sociais vulneráveis. Desse modo, reputo pertinente a intervenção da DPU, Defensoria Pública da União, ainda que em sede de embargos de declaração incluídos em pauta de julgamento. Do exposto, admito, com base no artigo 7º, parágrafo 2º da Lei nº 9.868, de 99, a Defensoria Pública da União como amiga da Corte nesta ação direta de inconstitucionalidade. Publique-se. Brasília, 20 de agosto de 2024. Pessoal, vejam que, de um lado, né, Nunes Marques tem um posicionamento ali que parece que ele é absurdamente, né, contrário e que ele acha que não tem que se discutir mais nada e que acabou. E o próprio voto dele, né, como relator nos embargos, foi um voto muito raso. E aí ele faz uma petição admitindo a DPU, certo? E justificando que a DPU possui o conhecimento, né, que sabe, que trouxe argumentos jurídicos, né, porque vejam bem, pessoal, ele explicou que, a rigor, o Supremo não iria admitir amigo da Corte neste estágio processual. Só que a DPU, na visão dele, Nunes Marques, conseguiu fundamentar a importância dela, certo? Para contribuir com o desfecho da revisão da vida toda. E por este motivo, né, ele considerou que era uma causa excepcional. E ele admitiu a Defensoria Pública da União. E vocês lembram aqui os argumentos que eu gravei um vídeo mostrando todos os argumentos da DPU? E quais são os argumentos da DPU, meu amigo aposentado, minha amiga aposentada? Todos no sentido de comprovar que é obrigatório que tenhamos uma modulação de efeitos. Então, meus amigos, eu não sei quando, mas quando tivermos o julgamento definitivo no plenário físico, a DPU vai poder participar como amiga da Corte, certo? E o esperado é que sejam suscitadas questões de ordem, né, que o representante da DPU, no dia do julgamento, possa falar, certo? E possa defender a modulação. Então, Nunes Marques reconheceu que a DPU tem o conhecimento jurídico necessário para contribuir com o desfecho do julgamento. Pessoal, isso é muito bom, certo? Isso é muito bom. Porque nós temos CACAI, nós temos o IEPREV, que não foi admitido, certo? Os embargos ali do IEPREV não foram admitidos como para serem julgados pelo Nunes Marques, mas que também atua em defesa da modulação, e agora nós temos oficialmente a DPU admitida como amiga da Corte. E essa decisão aqui do Nunes Marques revela que ele poderá levar em consideração os argumentos trazidos pela DPU. Vejam, pessoal, o que eu quero destacar aqui, olha só, isso daqui, às vezes, isso dá esperança. A gente viu um voto terrível do Nunes Marques ali nos embargos. Parece até que nem é a mesma pessoa, né, que está escrevendo isso daqui e a pessoa que escreveu aquele voto. Na espécie, a Defensoria Pública da União comprovou não só a envergadura da questão constitucional, ou seja, ele está dizendo que é um processo, né, tão complexo, né, que a Defensoria Pública da União ela tem que atuar, né, e ela tem capacidade técnica. Mas também a estrita afinidade com a discussão. O que ele está dizendo aqui? Que a DPU conhece o tema de cabo a rabo. E o conhecimento necessário à contribuição para a resolução da controvérsia. Ou seja, o que a DPU tem a falar pode sim influenciar no julgamento definitivo da controvérsia. A controvérsia hoje, pessoal, reside em quê? Modulação para quem deu entrada antes do julgamento das ADIs. Certo? E ele vai finalizar com o seguinte: tendo em vista o impacto da decisão nos interesses de grupos sociais vulneráveis. Ou seja, ele reconhece, né, que a decisão final aqui nas ADIs 2110 e 2111, né, vai impactar de forma muito forte os grupos sociais mais vulneráveis. Não parece que não é nem a mesma pessoa que deu aquele voto lá? Parece ser o voto de um ministro que, pelo contrário, né, daria um voto reconhecendo a modulação. Então, assim, a gente fica até com a cabeça, né, poxa, qual é a do Nunes Marques? Né, ele está aqui reconhecendo o direito, né, reconhecendo que a gente tem que tratar essa questão de uma forma séria.
é levar em consideração os argumentos da DPU, que são os mesmos argumentos, pessoal, que a gente defende aqui no canal todos esses meses, né, que tem que modular, certo? Então, foi muito positivo, né? É uma excelente notícia aqui para a revisão da vida toda, para as ADIs 2110 e 2111, a admissão da DPU como amiga da corte neste momento, certo? Deixa aí a sua opinião. Você gostou dessa decisão do Nunes Marques? Agora, né, temos o reforço também da Defensoria Pública da União. Como eu falei, pessoal, no vídeo que eu gravei, né, ali analisando aquela petição da DPU, a DPU é sim responsável por ter dado entrada em muitos processos da revisão da vida toda. Eles têm um núcleo, né, específico da revisão da vida toda, tá bom? Deixa eu ver o que é que vocês estão falando no chat antes da gente partir para o ministro que votou mesmo depois do pedido de destaque de Xandão. Certo? Deixa eu ver o que é que vocês estão... Ó, dona Lisete está falando aqui que esse julgamento é político e já foi decidido e combinado entre ministros e governo. Não vão pagar nosso jeito e a justiça está igual a Venezuela. É a opinião da dona Lisete aqui. Dona Isilda, gostei muito. Obrigada pelo seu trabalho. Eu que agradeço, viu, dona Isilda? Tem aqui 500 pessoas numa terça-feira, 4 horas da tarde, assistindo aqui a nossa live, né? Mas aqui vocês sabem como é, pessoal. Saiu movimentação, saiu decisão, a gente vem comentar e explicar para vocês. Então, quem não deu joinha ainda, deixa o joinha, compartilha essa live, porque agora, pessoal, deixa eu ver só aqui mais uma pergunta que fizeram. Ó, olá, professor. Pergunta se seria possível acionar o INSS para reaver todas as contribuições feitas por nós, aposentados, visto esses últimos acontecimentos. Vejam bem, pessoal, seria possível? Seria, mas isso daí geraria um novo processo, né, que certamente chegaria ao STF para discutir se o INSS deve ou não pagar, restituir, né, as contribuições que todo mundo fez. Então, meu amigo, esqueça, né, porque a gente levaria aí 20, 30 anos discutindo essa questão, né, do ressarcimento das contribuições, né, que os aposentados fizeram do início do seu trabalho até julho de 94. Isso daí, pessoal, o governo iria brigar, iria fazer tanta palhaçada quanto eles estão fazendo aqui com a revisão da vida toda. Pessoal, vamos olhar o ministro. Eu não vi, vocês deram a opinião, vocês já sabem qual foi o ministro que votou depois do pedido de destaque de Xandão? Vamos aqui, pessoal, deixa eu ver aqui no chat, se vocês sabem quem é o ministro. Vamos lá, eu quero ver. Na opinião de vocês, qual foi o ministro que votou depois do pedido de destaque do Nunes Marques? Ele subiu o voto dele. Deixa eu ver se vocês acertam. Aí no chat. Seu Alcemar colocou aqui, Gilmar. Seu Antônio, a belezinha do Gilmar. Seu Everton, Gilmar Mendes. Dona Margarete, Edson Fachin, não. Edson Fachin não faria isso. Vamos lá, pessoal. Sessão virtual. Olha só. Ação direta de inconstitucionalidade 2111, né, os embargos. Data de início do julgamento. Dona Isilda, Barroso. Barroso seria, sim, capaz, né, de subir o voto, né, mas não foi o Barroso. Eu não posso botar o comentário de Dona Maria Cândida no ar. Ou eu vou botar, pessoal? Eu vou botar, né? A voz do povo é a voz de Deus. Botei no ar, mas já tirei. Quem viu, viu. Ai, meu Deus do céu. Seu Antônio Zanin já tinha votado, certo? Gilmar Mendes. E olha o sobrenome, doutor. O senhor é tão gente boa, mas infelizmente, né, nós compartilhamos o mesmo nome. O mesmo sobrenome, no caso, né? Mas vamos lá. Foi ele mesmo, pessoal. Foi o Gilmar Mendes. Olha só, pedido de destaque de Alexandre de Moraes. Aqui nós já tínhamos visto, né, o Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia. E Gilmarzão aqui resolveu juntar o voto dele depois do pedido de destaque. Né, voto antecipado. Vamos conversar sobre isso? Por que você acha que o Gilmar Mendes, mesmo sabendo, né, mesmo tendo visto ali que o Xandão pediu destaque, por que ele anexou o voto dele?
Conta aí para mim, o que, que você acha? Porque eu vou te dar a minha opinião. Certo? Só o que vocês estão colocando aqui no chat, eu não posso botar aqui, não. Ai, meu Deus. Vamos lá. Pronto, vamos lá, pessoal. Vou dar aqui a minha opinião, certo? Por que, que o Gilmar Mendes colocou o voto dele? Mesmo sabendo, né, que Xandão tinha pedido destaque, mesmo sabendo que zera tudo e vai para o plenário físico. Primeira coisa, esclarecendo novamente. Doutor, ele pode juntar o voto mesmo depois de um pedido de destaque? Pode. Qualquer ministro poderia ter juntado aqui o voto como ele juntou. E aí aparece assim, voto antecipado. Tivemos uma modificação em 2022 no sistema aqui do julgamento virtual, né, que permite, se tivesse um pedido de vista aqui, né, um pedido de destaque, como foi, o sistema autoriza, né, permite que o ministro antecipe o voto. Gilmar Mendes, ao fazer essa antecipação, mesmo sabendo do pedido de destaque, o objetivo dele é um só. É tornar o bicho-papão maior do que ele realmente é. Explico para você. Repercutiu de forma muito negativa o voto da ministra Carmen Lúcia. Isso caiu como uma bomba. Todo mundo repercutiu. O Zanin já tinha votado. Flávio Dino já tinha votado. Aí o Xandão pede destaque. O que é que o Gilmar Mendes faz? Ele pensa assim na cabeça dele: vou juntar o meu voto, vou antecipar o meu voto, para que as pessoas fiquem com mais medo ainda. É porque a gente tem ali o relator, 3 votos, 4-0. Se eu juntar o meu, 5-0. Ele quis piorar, agravar a situação, criar uma sensação de medo, ampliar, na verdade, a sensação de medo. Foi por isso que Gilmar Mendes juntou o voto dele. Só que, pessoal, essa juntada de voto dele, na minha opinião, e eu vou gravar um vídeo específico sobre isso, revelou um pouco de desespero. Gente, doutor, como assim desespero? Eles estão com 4-0, ele junta o voto dele, 5-0, ainda tem Barroso. Por quê, pessoal? Vou falar sério aqui com vocês agora. Já se inscreva no canal, porque eu vou gravar um vídeo específico sobre isso. Por que a juntada do voto de Gilmar Mendes, na minha opinião, e eu sou muito bom de ler as pessoas, os seus votos, o que é que eles estão pensando, por que isso revela um pouco de desespero do Gilmar Mendes? Porque em nenhum momento os ministros escreveram uma única linha sobre a modulação de efeitos. Este tema, modulação, não foi abordado no voto do ministro Nunes Marques, relator, e nenhum outro ministro juntou um voto trazendo fundamentação jurídica para não modular. O Nunes Marques criou uma teoria, certo? De que a cogência do artigo 3º, né, a obrigatoriedade do artigo 3º existe desde o ano 2000. Isso é uma ficção jurídica, porque a obrigatoriedade do artigo 3º foi criada a partir do dia 21 de março de 2024, certo? Mas o Nunes Marques jogou o barro em relação a essa ficção jurídica e todo mundo ali bonitinho acompanhou. Nenhum ministro trouxe nenhuma fundamentação jurídica para não modular os efeitos, certo? E aí o Gilmar Mendes vai lá e joga mais um voto. Ou seja, ele, Gilmar Mendes, Barroso, o Zanin, o Flávio Dino, eles sabem que a melhor chance de emplacar uma não votação da modulação seria através do julgamento virtual. Por quê? Entenda isso que eu vou te falar agora. Ninguém tocou no assunto modulação. Ninguém queria votar. Pessoal, a gente não teria votação em relação à modulação. Agora, no plenário físico, o assunto, claro que vai surgir. E eles serão obrigados a votar a modulação. E eles serão obrigados a fundamentar juridicamente a não modulação. Então, o Gilmar Mendes, quando ele joga o voto dele no sistema, depois de um pedido de destaque que ele sabe que zera, ele está querendo, o objetivo dele é ampliar o medo, só que ele acaba revelando um desespero. Ele queria, sim, que o julgamento começasse e terminasse no ambiente virtual. O Zanin queria isso, Barroso queria isso, o Dino queria isso. Só que eles não conseguiram.
Eu não sei se vocês estão entendendo. Na cabeça de Gilmar Mendes, juntar o voto dele depois, mesmo após um pedido de destaque, iria já piorar o pânico na cabeça do aposentado. Como se novas matérias pudessem sair falando o seguinte: olha, 5-0. Novo voto de Gilmar Mendes. Gilmar Mendes antecipa o voto. Daí tá 5-0. Vão perder. Falta 1. Este foi o objetivo de Gilmar Mendes. Com este objetivo, o tiro saiu pela culatra. Porque quem tem um mínimo de percepção consegue compreender o desespero de Gilmar Mendes aqui. Porque zerou, meu amigo. Essa antecipação de voto dele em nada aqui é a mesma coisa. Isso daqui não influencia em absolutamente nada. E ele, enquanto ministro do STF, não sabe disso? Que essa antecipação de voto dele aqui em nada é a mesma coisa? Ele quis ampliar o pânico, mas ele revelou que eles estão com medo do plenário físico, do julgamento tete a tete, olho no olho. Uma coisa é você defender o que está errado aqui, sem abrir a boca. Outra coisa é você ser obrigado a fundamentar juridicamente a não modulação presencialmente. O que deve acontecer? Eles devem tomar um banho de Alexandre de Moraes em argumentos jurídicos. Pessoal, a gente não está aqui mais tratando de cogência, de obrigatoriedade de você seguir ali a regra de transição, certo? De você não poder optar pela regra definitiva. Isso daí eles conseguiram empurrar. O que agora eles vão ter que abrir a boca para justificar é a questão da modulação. Isso é totalmente diferente. A ficção jurídica da cogência do artigo 3º é uma coisa. A modulação, a votação da modulação é outra totalmente diferente. E vai ter que ser que os ministros tenham uma audácia terrível para justificar o injustificável. Alexandre de Moraes deve dar um banho em todos os outros. Edson Fachin deve dar um banho em todos os outros. Eu espero que André Mendonça seja racional, como ele se mostrou no dia 21 de março. Certo? E eles, todos esses daqui que vocês estão vendo, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e o próprio Nunes Marques, eles vão ter que fundamentar algo que não existe, porque a obrigatoriedade do artigo 3º não existia em 2000. O voto do Nunes Marques trouxe um ponto que não é verdadeiro. Não existia jurisprudência dominante a partir do ano 2000, porque não se discutia a revisão da vida toda no ano 2000. Eu não sei se vocês estão conseguindo. Pessoal, eu vou gravar um vídeo específico sobre isso. Eu fiz aqui um vídeo, eu preparei uma apresentação, uma linha do tempo para que você entenda o que acontecia em 2000, certo? O que aconteceu de 2000 até 2022, de 2022 até 2024 e de 2024 até o futuro. Este voto de Gilmar Mendes aqui prova que ele está com medo do que vai acontecer no plenário físico. Porque todos nós, pessoal, isso está sendo muito aguardado por todos os juristas. O que eles vão abrir a boca para falar em relação à defesa da não modulação. Eles vão ter que votar, certo? E é muito difícil você defender uma não modulação aqui nas ADIs 2110 e 2111. É muito difícil, para não dizer impossível. Com o máximo de respeito possível que eu tenho pelas pessoas, eu não estou aqui falando de pessoas, eu estou falando aqui de decisões judiciais. Vai ser necessário mentir muito no plenário físico do STF para você defender a não modulação. Vai ser necessário mentir. E eu não acredito que eles vão ter a coragem de tentar sustentar mentiras. Então, meu amigo aposentado, minha amiga aposentada, para mim, certo? Esta foi a razão do Gilmar Mendes, em resumo. Ele quis ampliar o medo, fazer o terrorismo mesmo no aposentado, né, como se fosse mais um voto negativo, só que ele acabou revelando que ele está com medo do que vai acontecer no plenário físico. Eles queriam que o julgamento começasse e encerrasse
Maior prova, certo, é que o Nunes Marques indeferiu o pedido do CNTM. Eles queriam que começasse e terminasse ali. Porque eles não queriam falar sobre a modulação, eles não queriam votar. Toda a estratégia foi fundamentada no não vamos falar sobre a modulação e nós não vamos votar a modulação. Nunes Marques não trouxe fundamentos jurídicos na petição que ele fez, certo? Na peça que ele fez, explicando, olha, foi feito o pedido de modulação e eu não vou modular por isso, isso e isso. Isso não aconteceu. Nenhum ministro trouxe um voto neste sentido. Só que eles serão obrigados a justificar. Eles serão obrigados a votar a modulação. E aí é que nós ganhamos força. O julgamento, pessoal, tá muito difícil? Tá. Não tô falando aqui para vocês que a gente vai vencer, não. Mas é muito difícil você criar mentiras para sustentar uma não modulação. Vocês entenderam? Seu Mário Toledo, por que eles estariam com medo? Medo de quê? É justamente isso que eu estou explicando, seu Mário. Olha, vamos lá. Vou explicar aqui rapidinho de novo. Pessoal, o que foi que eles fizeram para matar o direito de quem não entrou com a revisão da vida toda? Eles inventaram a obrigatoriedade do artigo 3º no dia 21 de março. Eles inventaram isso, certo? Beleza. Eles inventaram, fizeram uma votação que terminou 7-4. Tudo bem. O STF mudou a jurisprudência. Nós tínhamos o tema 1102, que é a revisão da vida toda, certo? Desde 2022. E nós tivemos a invenção das ADIs 2110 e 2111 no dia 21 de março. Isso é uma coisa. Outra coisa totalmente diferente é você votar e fundamentar que você não precisa modular. O senhor está entendendo, seu Mário? São coisas totalmente diferentes, pessoal. Toda a jurisprudência do STF é pautada na modulação de efeitos. Eles fazem isso todos os anos com centenas de milhares de julgamentos. Você tem que modular. Você tem que votar a modulação. E o que o Nunes Marques tentou fazer foi encaixar uma invenção jurídica de que essa cogência do artigo 3º, essa obrigatoriedade, existe desde o ano 2000. E isso não é verdade. O medo deles é ir para o plenário físico e ter que abrir a boca para dizer que a cogência existe desde o ano 2000, porque ela não existe. Ela não existe. Eu sei, pessoal, é difícil de entender. A compreensão disso é um pouco complicada. Eu já prometo para vocês que eu vou gravar um vídeo mais curto, explicando isso daí. O objetivo deles era começar e terminar no ambiente virtual, certo? Todo mundo acompanhando, ninguém fundamentando, ninguém abrindo a boca. Isso não aconteceu. A gente vai para o plenário físico. Lá, a gente vai fazer a transmissão aqui do julgamento. Vamos ver como eles vão defender e abrir a boca para justificar a não modulação. Pessoal, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Eles serão obrigados a votar a modulação. Seu Birajara, eu que agradeço. O senhor está sempre presente aqui no canal. Eu agradeço a audiência de vocês. Eu sei que é muita informação, certo? Só tenho em mente isso daqui. A votação da cogência do artigo 3º do dia 21 de março foi uma coisa. A votação sobre modulação de efeitos vai ser totalmente diferente. Tá bom? Não estou dizendo que a gente vai vencer. Só estou dizendo que vai ser necessário muita mentira sendo dita no julgamento definitivo para você sustentar que você não tem que modular. Por quê, pessoal? Por quê? Porque as ações que foram ajuizadas antes do dia 21 de março, elas tinham como fundamento o tema 1102 e o tema 999 do STJ. Jurisprudência favorável, meu amigo. Quem deu entrada antes da cogência do artigo 3º, deu entrada quando a jurisprudência era favorável. A mudança foi depois. E você tem que modular, você não pode fingir que isso não existe. O STF hoje está fingindo que o tema 1102, o mérito não foi decidido, cara. Vocês estão conseguindo compreender a gravidade da situação? Hoje, para você não modular,
você tem que fingir que o tema 1102 não foi publicado e não foi julgado ali em 2022. E, novamente, a publicação do acordo em 2023. E, pessoal, todo mundo sabe que existe uma lei que diz o seguinte: decisões do STF não precisam de trânsito em julgado. É óbvio que eles sabem disso e eles estão fingindo que isso não existe, cara. A publicação do julgamento da revisão da vida toda não precisa de trânsito em julgado para ser aplicável contra tudo e contra todos. A mesma coisa, pessoal, as ADIs 2110 e 2111. Por que a gente fala que quem não deu entrada na revisão da vida toda não tem mais o direito? Porque não precisa de trânsito em julgado nas ADIs 2110 e 2111. Então, a partir ali da publicação da ata de julgamento, 5 de abril, não pode mais dar entrada na revisão da vida toda. Por quê, doutor Carlos? Porque não precisa de trânsito em julgado nas ADIs 2110 e 2111. Aí eles querem aplicar. Aí eles sabem do direito. Em relação ao tema 1102, a mesma coisa. E aí eles estão fingindo amnésia. Ah, não. A revisão da vida toda precisa do trânsito em julgado. As ADIs 2110 e 2111 não precisam de trânsito em julgado. Que porcaria é essa? Você está manipulando o direito? Pessoal, desculpe. Né? Eu fico exaltado quando eu vejo a manipulação jurídica. Porque isso é manipulação jurídica. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Não precisa de trânsito em julgado, nem no tema 1102 e nem nas ADIs 2110 e 2111. Então, se nós tivemos ali 102 mil ações ajuizadas com base no tema 1102 que não precisa de trânsito em julgado, você tem que modular. Você não pode fingir que você não precisa modular. E você não pode criar um absurdo jurídico dizendo que a cogência do artigo 3º existe ali desde 2000 e que era jurisprudência dominante. Isso está errado, cara. Vocês entenderam? É complicado. Isso não é culpa de você, meu amigo aposentado, minha amiga aposentada. Isso é culpa do STF. Eles criaram uma situação de... Eu não sei nem como falar isso. É um absurdo jurídico. É você distorcer o direito e você aplica o direito como o que você quer. Aqui eu aplico, aqui eu não aplico. Nesse trecho do julgamento eu aplico, nesse trecho do julgamento eu não aplico. E isso causa... Eu não vou nem falar o que é que isso causa, pessoal, mas é isso daí, certo? É isso daí, meu amigo aposentado, minha amiga aposentada. Tem que modular, tá bom? Vou te fazer um pedido. Se inscreva neste canal. Dê o joinha na live se você ainda não deu. Compartilhe este vídeo, porque a gente vai pressionar a modulação. Eles estão fingindo amnésia. A gente não vai deixar, né, que esta ficção jurídica seja validada juridicamente. Né? Tem que modular. Pronto, dona. Obrigado, dona Margarida. Eu sei, às vezes, pessoal, nós temos aqui aposentados de todas as idades. 60, 65, 70, 80, 90 anos. Eu tento explicar da forma mais assim, mais clara possível, né? O porquê que a votação da cogência foi uma coisa completamente diferente e passou, foi 7-4, e a votação sobre a modulação, meu amigo, vai ser diferente. Porque o STF tem que modular. Ele não pode dar uma de João sem braço e falar, não vou modular não precisa não. Tá bom, meu amigo aposentado? Minha amiga aposentada, se inscreva porque nós teremos vídeos aqui sensacionais nos próximos dias. Um abraço, pessoal, e até a próxima. Fui!